Olá pessoal, sejam muito bem-vindos novamente ao nosso treinamento de energia solar fotovoltaica. Nesse módulo nós vamos falar sobre as faturas de energia, entender quais são os tipos de faturas de energia, como que é calculado essas faturas, enfim, vamos entender os tipos de consumidores, vamos entrar aos detalhes para que você consiga olhar uma fatura e saber analisar e identificar o que realmente é importante, os dados, coletar os dados realmente que são importantes ali para você fazer um orçamento para o seu cliente. Certo? Vamos lá então. O que é uma fatura de energia, pessoal? Todo mundo já conhece uma fatura de energia, mas eu vou colocar um termo mais técnico aqui para vocês. Vamos lá. A fatura de energia elétrica é um demonstrativo de todos os serviços que são prestados pelas concessionárias e distribuidoras aos consumidores dentro de um período de tempo, ou seja, no período de 30 dias. Então, a fatura de energia nada mais é do que um demonstrativo dos serviços que nós contratamos que somos, dependendo do consumidor, nós somos obrigados a contratar da concessionária em que estamos conectados. Aqui temos o exemplo de uma fatura de energia, que é do grupo da CPFL, mas todas as faturas de energia têm informações em comum. Existe uma cartilha da ANEEL que fala quais são as informações que as faturas de energia precisam ter. Dependendo da concessionária, esses campos vão estar em locais diferentes da fatura. A fatura vai ter uma outra disposição, talvez, ali das informações, mas todas as informações que eu vou passar aqui para vocês, vocês vão encontrar em qualquer fatura de energia, independente da concessionária. Certo? Vamos lá, então. Quais são os tipos, pessoal, de consumidores que nós temos? Quando nós falamos de fatura de energia, essa fatura ela muda quando nós falamos de uma residência ou quando nós falamos de uma indústria, por exemplo. Os itens que vem descrito ali, a contratação de serviço, é algo que muda. Então, assim, vamos entender quais são os tipos de consumidores que nós temos hoje. Existem dois tipos de consumidores. Os consumidores do grupo B, que nós chamamos de baixa tensão, são os consumidores que recebem uma tensão de fornecimento menor que 2.300 volts, e eles consomem 127, 220. É o grupo B de baixa tensão, que é o grupo residencial, basicamente. Existem alguns comércios, algumas coisas que a gente vai discutir ao longo dessa aula, que também está incluso no grupo B, mas a maioria aí desse grupo estão aí as residências e os pequenos comércios. Certo? Quais são as características do grupo B? Antes de falar um pouco das características do grupo B, existe também o grupo A, que é o grupo de alta tensão. São o grupo de consumidores que recebem uma tensão maior que 2.300 volts, uma tensão de fornecimento maior que 2.300 volts. Vamos entender as características de cada um deles agora. Então, vamos lá. O grupo B, pessoal, é o grupo de baixa tensão. O grupo B são consumidores cativos. O que significa ser um consumidor cativo? Nós somos um consumidor cativo. Vamos falar de uma residência. Nós não podemos escolher qual concessionária nós vamos contratar nosso serviço. Ou seja, se você está aqui em São Paulo, por exemplo, você é obrigado a contratar o serviço da Eletropaulo, se você está no grupo B. Se você está, por exemplo, em Piracicaba, você é obrigado a contratar o serviço da CPFL. E assim por diante. Então, nós somos chamados de consumidores cativos. Nós não podemos escolher de quem nós contratamos, de qual concessionária nós queremos contratar a prestação de serviço. Nós vamos ver mais para frente que existe um grupo de consumidores quando eles têm uma demanda contratada, ou seja, uma carga instalada, uma demanda maior que 500 kW. Aí sim, eles conseguem participar do mercado livre de energia, eles conseguem comprar essa energia e escolher de qual concessionária eles vão contratar esse serviço, certo? Mas no caso, o grupo B são consumidores cativos. Nós somos obrigados a contratar os serviços das concessionárias ao qual nós estamos conectados. Qual que é uma outra característica? Aqui, pessoal, são características um pouco mais técnicas, tá? Então, qual que é uma outra característica? A tensão de fornecimento desse grupo, ou seja, quando vocês olham um poste, tem aquele fio ali em cima que vai fornecer a energia para sua residência, essa tensão de fornecimento, ela é menor que
que 2.300 volts, 2,3 kV, ou seja, e também esse grupo tem uma carga instalada menor que 75 kW. Se você ainda não sabe aí a diferença, se você chegou nesse ponto sem entender muito bem a diferença entre carga e energia, volta para o nosso módulo básico, assiste nossa aula onde nós falamos o que é energia, o que é carga, para você entender muito bem qual que é a diferença entre quilowatt e quilowatt-hora. Certo? Eles possuem ramais monofásicos, trifásicos ou bifásicos. Então é monofásico, bifásico ou trifásico, dependendo do consumo e dependendo da norma técnica e da concessionária também. Então, nós somos também obrigados, os consumidores do grupo B também é obrigado a contratar a tarifa mínima, a pagar a tarifa mínima. Ou seja, se esse grupo está conectado num ramal monofásico, ele é obrigado a pagar o equivalente a 30 kWh por mês. Se ele é bifásico, 50 kWh por mês. E se ele é trifásico, 100 kWh por mês. Então vamos supor que você está conectado, você tem um ramal trifásico e você fecha sua casa e vai passar um mês na praia, por exemplo. Coisa boa, né? Mas um mês na praia. Então, nesse caso, você vai consumir zero energia. Vamos supor que você desligou todos os equipamentos, desligou o disjuntor geral da sua casa. Mesmo assim, a sua conta de luz não vai ser R$0, você vai pagar o equivalente a 100 kWh. Vamos supor que o quilowatt-hora na sua região custe 70 centavos, uma média aí na sua conta de luz vai ser de R$70 se você tiver um ramal trifásico. É por isso que nós não conseguimos, pessoal, zerar a conta de luz. Existem pessoas, empresas que falam que você vai ter, que você vai zerar a sua conta de luz, que você vai vender sua energia, enfim, várias coisas que ditas aí que não estão de acordo com a norma. Então, nós não conseguimos zerar a nossa conta de luz, porque se nós fazemos parte do grupo B, nós somos obrigados a pagar a tarifa mínima de disponibilidade, que é determinado, o valor é determinado de acordo com o ramal de ligação, monofásico, bifásico ou trifásico. Certo, pessoal? Quem são os consumidores do grupo B? São residências, praticamente todas as residências estão aí no grupo de baixa tensão. Talvez existam exceções aí, mansões, enfim, casas muito grandes que já talvez entrem aí no grupo de alta tensão. Mas a grande maioria mesmo, 99%, vamos falar assim, das residências estão no grupo de baixa tensão. Lojas, pequenos comércios, pequenas academias, enfim, todas esses consumidores que se enquadram na carga instalada menor que 75 kW e tensão de fornecimento menor que 2.300 volts. Então, esses consumidores são residências, pequenos comércios, lojas, pequenas academias, enfim, todos esses consumidores são do grupo de baixa tensão. E eles podem ser tarifados de duas maneiras. Existe a tarifação convencional, nós vamos entender o que é isso um pouquinho mais para frente, existe a tarifação branca, tá? Então é assim, essas são as características do grupo de baixa tensão. Existe um outro grupo agora, pessoal, que é o grupo de alta tensão, o grupo A. Então o que é o grupo de alta tensão? Eles podem ser consumidores cativos, ou seja, eles podem ainda assim estar obrigados a comprar, a contratar o serviço das concessionárias onde eles estão conectados, mas se eles tiverem algumas características, por exemplo, uma demanda contratada maior que 500 kW, por exemplo, ele pode entrar aí para o mercado livre de energia e ele pode aí contratar energia de uma outra prestadora, enfim, ele consegue entrar nesse mercado livre de energia, que é um mercado interessantíssimo, mas não vem ao caso agora a gente explicar, tá? Então, assim, a tensão de fornecimento é maior que 2.300 volts. Então, muitas vezes, às vezes, dependendo vamos dar um exemplo de uma indústria, aquele fio de alta tensão que vem do poste, já abastece direto aquela unidade consumidora. Então, daí nesses casos é obrigado você ter algo que nós chamamos de cabine primária, para você conseguir rebaixar essa tensão para uma tensão que você vai usar, que aquela empresa, né, vai usar dentro ali do seu estabelecimento, para 127, 380, 220 volts, enfim. Aí vai depender do projeto, das necessidades. Mas eles recebem uma tensão de fornecimento maior que 2.300 volts e eles têm uma carga instalada maior que 75 kW, certo?
Todos eles, pessoal, possuem um ramal trifásico, então assim, não existe mais ramal monofásico ou bifásico quando nós falamos de grupo de alta tensão, todos eles são trifásicos, tá? E eles também, no grupo de baixa tensão, existia a tarifa mínima que nós deveríamos contratar dependendo do ramal. Aqui no grupo de alta tensão também existe uma tarifa mínima que nós temos que pagar, porém existe um outro nome que chama-se demanda contratada. Então, esse grupo de alta tensão, eles são obrigados a ter uma contratação de demanda. Eles têm que contratar um número mínimo de quilowatts ali da concessionária para que a concessionária se programe e deixe disponível ali aquela potência, disponibilize aquela potência para aquela indústria, aquele comércio, enfim. Então eles são obrigados a contratar, eles têm, né, são obrigados a contratar uma quantidade mínima de demanda, então eles têm a demanda contratada. Eles também, pessoal, pagam pela energia reativa. Então, assim, quando a gente for estudar as faturas, vocês vão ver que vai ter dois componentes ali, energia ativa e energia reativa. Energia reativa, não vamos entrar muito em detalhes agora, mas é uma energia que ela não realiza trabalho, vamos falar assim, ela não é aproveitada para a realização de trabalho, mas ela é necessária, por exemplo, quando nós temos aí campos girantes, como motores, esse tipo de equipamento, nós precisamos da energia reativa para ele funcionar. Então, esses consumidores de alta tensão, eles são obrigados a pagar por essa energia também, e essa compensação aí se dá entre a energia ativa e reativa por um fator que nós chamamos de fator de potência. Então nós temos que ter aí também um controle do fator de potência quando nós estamos falando aí desse grupo de alta tensão, certo? Quem são esses consumidores? São grandes indústrias metalúrgicas, grandes concessionárias de veículos, agências bancárias, grandes mercados, os hipermercados, esses mercados que não pequenos comércios, né? Esses podem já se enquadrar no grupo de baixa tensão, mas os grandes hipermercados também já estão no grupo de alta tensão, as grandes academias, enfim, todo aquele consumidor que consome muita energia se enquadra no grupo de alta tensão, certo? E também a tarifação, ela pode ser convencional, ela pode ser a tarifação verde e também ela pode ser também a tarifação azul, certo, pessoal? Então vamos lá. O grupo de alta tensão, pessoal, como que eles podem ser tarifados? Existem esses três tipos de tarifação que eu acabei de falar para vocês. Então, a tarifação convencional é o quê? Existe um único valor, né, vamos falar, um único valor de tarifa de energia para a energia ativa que ele paga, quando ele se enquadra nessa modalidade do convencional. E também um único valor de demanda. Então ele vai contratar uma demanda e pagar um único valor pela tarifa. Quando nós falamos da tarifação verde, existe tarifas distintas, ou seja, o preço da energia é diferente dependendo da hora do dia. Existe o que chamamos de horário de ponta e horário fora de ponta. Normalmente, pessoal, normalmente não, sempre consumir energia no horário de ponta, que normalmente se compreende aí, depende muito da concessionária, mas uma média aí das 6 às 9 da noite, é quando as pessoas estão chegando em casa, o consumo de energia, a demanda pela energia é muito maior, e com isso, para desincentivar os grandes consumidores de energia a usar energia nesse horário, desse determinado horário, quando as pessoas, enfim, a demanda por energia é maior, deixa-se essa energia mais cara. Por isso que muitas empresas usam geradores, enfim, nesse horário, para fugir do consumo de energia no horário de ponta, porque ele é realmente muito mais caro do que o horário fora de ponta. E quando nós falamos do grupo verde, existe essa diferenciação. O preço da energia é diferente de acordo com o horário que está se consumindo essa energia. Eles pagam pela potência reativa, lembra que eu falei isso, e também eles têm um único valor de demanda. Diferente da azul, a tarifação azul, ela também tem duas tarifas de energia, certo? Eles também pagam pela potência reativa, mas a diferença é que também a demanda contratada também existe, o horário de ponta e o horário fora de ponta. Ele tem dois tipos de demanda, dependendo do horário que ele vai consumir essa energia, dependendo do horário que ele vai usar essa potência da rede, vamos falar assim. Dependendo do horário que ele está fazendo isso, ele vai pagar diferente. Então ele tem que contratar uma demanda para a ponta e uma demanda para
o fora de ponta. Essa é quando se enquadra na tarifação azul. Eu disponibilizei aqui para vocês uma cartilha da ANEEL que fala em detalhes quais são todos esses tipos de energia, todos esses tipos de consumidores, quando eles se enquadram nesse tipo, quais são os deveres, o que eles têm que fazer, o que eles não têm, como que é calculado a conta de luz dele, as tarifas que implicam, enfim, todas as partes técnicas. Eu não vou entrar em detalhes nisso agora, porque se você realmente tiver interesse, você pode ler aqui, e se você tiver dúvida, você pode deixar a pergunta para a gente vai responder, certo? Então, pessoal, depois de tudo isso, existem as bandeiras tarifárias. O que são as bandeiras tarifárias? Existe a bandeira verde, existe a bandeira amarela, existe a bandeira vermelha. Então, o que é? Vamos dar um exemplo aqui para o nosso país. A situação energética nossa, a matriz energética é a seguinte, a maior parte dela ainda vem das hidrelétricas. Então, quando nós temos aqui um momento igual a gente está passando hoje, aqui de extrema seca, a eficiência das usinas hidrelétricas diminui. E para que nós continuemos tendo energia, nós precisamos ligar fontes alternativas de energia no sentido de suprir essa necessidade, pela falta pela queda da eficiência das hidrelétricas por falta da chuva, enfim. E isso faz com que a gente precise ligar termoelétricas, por exemplo, que tem um custo muito alto, chegando às vezes a 10 vezes mais, ser 10 vezes mais caro o valor para gerar 1 kWh na hidrelétrica com 1 kWh nas termoelétricas. Fora que elas poluem, tem outras questões ambientais por trás disso, né? E pelo fato da gente ter o custo da geração de energia aumenta, alguém tem que subsidiar isso. É por isso que existem as bandeiras tarifárias. Dependendo da quantidade aí de energia que nós estamos extraindo de fontes secundárias, de termoelétricas que nós vamos ligar, por exemplo, nós temos que pagar um adicional por isso. Então existe a bandeira verde, amarela e a vermelha, certo? Então vamos lá. A verde, quando está na bandeira verde, toda a conta de luz, pessoal, vem escrito qual é o tipo de bandeira que está embaixo. Pode ser que fique, por exemplo, 10 dias um mês na verde, os outros 20 dias na vermelha ou na amarela, enfim. Eles vão discriminar exatamente como que foi aquele mês para você poder calcular aí o quanto que você vai pagar do adicional da tarifa. A gente vai fazer esses cálculos na próxima aula, fique tranquilo. Então, quando está na tarifa verde, não tem adicional nenhum. Quando nós estamos na tarifa amarela, existe um aumento na tarifa de energia de 0,015 kWh por kWh consumido. Então, se você consumir, vamos supor, 100 kWh, você vai pagar aí, no caso, 1,50 a mais, fora os encargos, impostos, enfim. Tem toda essa questão também. E também existe a bandeira vermelha, que existe o patamar 1 e 2. No patamar 1, você vai pagar 0,030 centavos por kWh consumido, e no patamar 2, 0,045 centavos por kWh consumido. Isso são o que nós chamamos de adicional da bandeira tarifária, certo? Pessoal, como que é composto o preço da nossa energia elétrica? O preço da nossa energia elétrica é composto basicamente da seguinte forma. Existe a TE, que nós chamamos de tarifa de energia, certo? Que é a tarifa de energia, vamos usar o exemplo de Itaipu. A Itaipu teve um gasto para se gerar essa energia e com isso a TE essa composição, que é o preço da tarifa da energia para a geração da energia. Aí existe também, pessoal, a questão da transmissão e distribuição da energia. As concessionárias ganham nisso. As concessionárias não vendem energia elétrica. As concessionárias ganham vamos falar, na administração, da distribuição dessa energia. Então, a energia precisa vir de lá de Itaipu, através das linhas de transmissão, até chegar na nossa residência ou numa unidade consumidora. E quem que faz tudo isso? Pega essa energia de Itaipu, que viaja em altíssima tensão, rebaixa essa tensão, distribui para as ruas, rebaixa de novo para 127, 220 volts, enfim, quem faz todo esse trabalho são as concessionárias de energia. Então elas não vendem, mas elas ganham na prestação de serviço e com isso nós temos uma parte da nossa tarifa de energia que nós chamamos de TUSD, que é a tarifa de transmissão e distribuição, que é aí onde a concessionária ganha. Em cima de tudo isso, pessoal, nós temos também alguns encargos, que é o PIS, o COFINS e o ICMS, além de iluminação pública, que é a COSIP, enfim, alguns outros encargos que a gente vai ver detalhadamente aqui na parte de cálculos. Então, esse é a composição da tarifa da energia. O preço da TE, o preço da TUSD, mais os encargos em cima disso, que é o PIS, o COFINS e o ICMS,
e na nossa conta de luz em geral, precisamos pagar aí a taxa de tarifa de iluminação pública, enfim, alguns outros fatores. Certo? Então, pessoal, basicamente é isso. Eu queria que vocês entendessem essa questão dos tipos de consumidores, como que é calculado, quais são os tipos de tarifação, diferenciar o grupo B do grupo A, porque isso é muito importante para a gente entender na parte de cálculos, na parte de fazer orçamentos no sistema de energia solar fotovoltaica. É legal? Forte abraço e nos vemos na próxima aula.